Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que me segue aqui no canal, Deise, pregadora da Palavra de Deus. Passando aqui, irmãos, primeiro para agradecer por todo o empenho e ajuda que os irmãos têm me dado em me seguir. Eu peço que os irmãos continuem compartilhando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Dessa forma você me ajuda a propagar o Evangelho de Cristo. Eu quero montar aqui um hashtag junto com os irmãos. E quem assistiu até o fim, eu gostaria que deixasse nos comentários. Hashtag ide até que ele venha. Seja um participante comigo dessa grande missão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, que é fazer o ide dele. Amém, meus irmãos? Quero compartilhar com você nessa manhã no livro de Isaías, capítulo 53, versículo número 2 e 3, que diz assim: porque foi subindo como um renovo e perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Andávamos todos nós desgarrados como ovelha, como um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que Jesus, durante o tempo que ele ficou aqui na terra, ele foi um homem muito simples, muito simples, muito simples. Na verdade, o evangelho ele é simples. Homens têm o complicado no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, da era. Mas Jesus é muito simples. Jesus foi um homem, assim, extraordinariamente poderoso e simples. Era um homem que foi julgado pelos fariseus porque recebia e comia com os pecadores, se assentava com os pecadores. Eu disse para os irmãos em alguns vídeos atrás que ele parou o seu tempo para dar atenção para uma samaritana, alguém que era desprezada pelos homens. Escolheu olhar para cima de uma árvore, escolheu um pecador por nome de Zaqueu e falou: olha, eu quero entrar na sua casa. Olha que honra. Mas fica para o próximo vídeo aí na frente. Repare que ele quis entrar na casa dele. E os fariseus julgavam Jesus por isso. E Jesus, mesmo sabendo da intenção dos fariseus, mesmo assim dava atenção também para os fariseus. Jesus era um homem que não desprezava ninguém, meus irmãos, não desprezava ninguém. Se fosse nos dias de hoje, ele não fazia acepção, como diz a palavra, não faria acepção de pessoa nenhuma. Dava atenção desde ao rico, ao plebeu, dava atenção desde aos mais magistrados até os mais simples. Esse era Jesus. Jesus ele é um homem extraordinário. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria sentado, talvez, na beira de uma esquina, até mesmo do lado de fora de um bar, para dar atenção para um homem que está preso aos grilhões, talvez, da bebida, preso, talvez, também dentro de uma dependência química, estava conversando com alguém que tem, de repente, uma dependência emocional, talvez estava na porta de um hospital, naqueles que estão na fila do SUS, esperando para ser atendido, esperando um pouquinho de atenção, talvez estaria na porta de um asilo, conversando com aqueles que foram deixados lá porque ninguém mais tem tempo e nem tem mais, não quer dar mais atenção para esse tipo de pessoas. Quantos são abandonados? Quantos estão debaixo de uma ponte? Se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que Jesus era junto deles, porque ele era simples. Ele era um homem tão simples que quando ele foi traído lá no jardim, quando ele estava orando, pedindo para os discípulos o ajudarem, ele falou: nossa, vocês não podem nem ficar um pouco vigiando comigo? Precisou de um homem, quando o traiu, beijá-lo, porque ele era parecido com aqueles que andavam. Herodes tenta matá-lo porque acha que o reino dele era um reino terreno. Talvez nasceu um rei, talvez estava vestido de vestes reais. Ora, o nosso Jesus nasceu, foi numa manjedoura, nem lugar para ele na casa, numa hospedaria tinha. Nasceu num local conhecido hoje como estábulo, onde tinha animais. Alguns vão dizer que essa manjedoura era apenas um buraco dentro de uma caverna, dentro de um local onde guardavam animais.
Repare que Jesus, ele era muito simples. Muito simples. Quando eu olho para esse texto de Isaías, capítulo 53, você vai ver que algumas bíblias, algumas versões, ele não tem um título, ok? A partir do verso 13 e 14 e 15 do capítulo 52, ele vai dar uma pequena apontamento do que vai se tratar os versículos que se seguem. Então, no 52, do verso 3, você vai ver assim, a aparição, as dores e a glória do Messias. Então, no capítulo 13 ao 15 do capítulo 52, aliás, o versículo 13 ao 15, desculpa, irmãos, do capítulo 52 até o início ali do capítulo 53, ele vai tratar sobre a aparição de Cristo. Vai falar sobre a forma como ele veio, para depois falar sobre as dores e a glória. Então, quando eu comecei a ler esses versos, eu pude perceber que quando fala que nós olhávamos para ele e não via beleza alguma, não se tratava da forma como ele ficou desfigurado quando ele estava a caminho da cruz, ali na via dolorosa. Não está falando de quando ele ficou com o rosto ensanguentado. Repare que ele está dizendo que quando nós olhávamos para ele, ele subiu como um renovo, uma coisa pequena, numa terra seca, ninguém não dava nada. E aí você vai ver que ele era um homem que nós olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Isso aqui está falando que ele era um homem tão simples, é como se ele quisesse dizer dessa forma, parafraseando. Ele foi um homem tão simples, mas tão simples, que quando nós olhávamos para ele, é como se eles dissessem assim, esse aí é o Messias? Nossa, mas você falou que era o rei dos judeus e eu pensava que ele vinha com vestes reais, vinha montado em cavalos, ele vinha de uma forma exuberante, ele vinha assim, montado no jumento. Nasceu na onde? Desse jeito, é esse aí. Esse é o Messias que todo mundo falou? O rei dos judeus? Esse é o ungido de Deus? O Messias, o ungido? As pessoas olhavam para ele e davam desprezo. Nos dias de hoje, irmãos, quantos são os que nem dão crédito mais para o nome de Jesus? Será que ele é digno da nossa aceitação? Ele é digno de receber honra? Ele é digno de ser aceito? Será que nós olhamos para ele ainda nos dias de hoje, vendo tanto problema, tanta angústia, tantas coisas acontecendo? Será que nós desacreditamos de quem é esse nome? Será que esse nome não traz nenhum peso, nenhuma envergadura? Será que ainda tem pessoa que olha para o nome de Jesus e fala, é esse aí? Será que ele ainda pode fazer alguma coisa? Porque há tanto tempo eu ouço tantas coisas e eu não vejo nada. Falou que vai voltar da época, ó, da minha avó. E não voltou. Será que esse nome ainda é digno de alguma aceitação? Pois eu te digo que este nome tem poder. E sim, o nome dele traz ainda toda a envergadura necessária para que o meu e o seu coração continue crendo. Os homens o desprezaram. Olhava para ele e não via beleza. Mas ele é tão simples. Ele é simples e poderoso. Ele quis ficar junto de pessoas que ninguém dava nada. Veio trazer cura tanto para a nossa vida física, para a nossa cura também emocional. Curou a nossa moral e também curou a nossa vida espiritual. Olhávamos para ele e não via beleza alguma. Olhávamos para ele e como diz o verso número 3, ele era desprezado, era o mais indigno. Olhava assim, nossa, é ele, é ele. É ele. O nome dele é Jesus. E para ele, ó, eu me rendo. O que será que essa haste vertical e horizontal tem de tão extraordinário assim que nos chama e nos prende a atenção? Um homem tão simples, vendido por 30 moedas de prata, equivalente ao preço de um escravo no Antigo Testamento, de acordo com Êxodo. Quem é ele? Oh, glória! Quem é ele? Os irmãos viram aí na descrição. Eu sou intensa. Só não tô pulando porque tá cedo. Só não tô falando mais alto porque tá cedo. Tô gravando cedo para aproveitar o silêncio para poder trazer isso pros irmãos. Quem é ele? Aleluia, quem é ele? Glória a Deus, quem é ele?
era desprezado, era indigno. Não está falando sobre a forma como ficou o rosto transfigurado, não, meus irmãos. Está falando aqui é justamente que ele era tão simples a sua aparição, que as pessoas olhavam para ele e desprezavam. Eu te pergunto nessa manhã, ele é digno da sua total confiança nele? Ele era simples, era pessoas como eu e você que ele fazia questão de estar junto. Aleluia. Para ele eu me rendo. Não menospreze, irmãos, um convite tão especial que lhe foi dado. Não menospreze o seu ato, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós olhávamos para ele, não via beleza, mas ele se compadeceu de nós. Olha lá embaixo, como ovelhas de que não tinham um pastor. Estávamos desgarrados e ele nos atraiu e nos trouxe de volta. Glória a Deus por isso. Amém? Ai, já tô toda chorosa. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, por favor. Me ajude a alcançar mais vidas. Estou muito feliz por pessoas que eu encontrei ontem que disse que o quanto esses vídeos têm sido relevantes na vida delas. Seja você também, lembra? Se você assistiu até o final, eu quero que vocês coloquem nos comentários. #WID até que ele venha. Em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos. Um bom dia para todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.